Podemos? Feito. Olá pessoal, Paulo Napoli aqui na alvenaria. Aqui não tem mimimi, não tem brincadeira não, eu só falo com gente top, combinado? Hoje eu tô com um cara aqui super especial, no sentido de ter agregado muito na minha carreira, né? E que é um grande amigo até hoje. Faz tempo que eu não vejo ele, faz mais de 10 anos Nossa, que a gente faz, se né, vê, Paulo? né? E eu encontrei ele aqui na Top Golden Business, né? Que não é um evento que não é para qualquer um. Eu estou falando de nada mais, nada menos que o Juliano Bombom. Juliano Bombom, ele é digital influencer e também proprietário da loja 775, a clássica 775, tá? Em perdão, em Votuporanga, tá? E com muita sorte eu encontrei ele aqui, eu não poderia deixar de bater esse papo gostoso que a gente vai rolar aqui, que vão entender do que eu estou falando. Ju, Obviamente, muito muito bom. obrigado. E é muito gostoso te ver. Que engraçado, a gente pode ficar 10 anos sem se ver, mas quando a gente se encontra, o carinho é o mesmo. Isso que é mais gostoso. Sim, Eu acho que o que a gente é leva uma nessa alegria, vida né? é isso, né? Alegria. Você motivar essa alegria de rever as pessoas que fez parte do seu passado. Isso é muito importante. Muitos esquecem das pessoas. Não, a gente tem que celebrar quando a gente vê essas pessoas. E você é uma das pessoas. E a gente tem um carinho. E engraçado que eu falei dele semana passada. É a lei da atração. Você vê, eu encontrei ele hoje, né? Nem imaginava que eu ia encontrar ele aqui. Ele falou, cara, eu pensei em você semana passada. Falei, foi bem? Ele falou, foi. Falei, ô, glória. TCC de curso, então você imagina como que foi. Mas ele sempre foi o salvador da pátria, viu? Mas, ô, Juliana, agora vamos falar da tua atividade profissional em Votuporanga, que na verdade Votuporanga é apenas uma referência em termos de cidade, que eu adoro, eu não sou de lá, mas tudo que eu sou hoje, tá, pelo menos 30% foi por conta de Votuporanga, onde eu fui dar aula lá e onde eu conheci o Juliano. E eu aprendi a ser um votuporanguense, né? Mas me conta, ou conta pro pessoal. Votuporanga é uma Olha, eu cidade incrível, que a gente ama de paixão. Sou nascido em Votuporanga. Eu tenho uma loja em Votuporanga 775 e sou digital influencer. Foi um presente de Deus. Eu lutei, Paulo, para não ser digital influencer. Mas não sei porquê, né? Mas eu acho que nasci isso, né? Eu acho que eu sempre fui um digital influencer, né? O grande problema, no bom sentido, do Juliano é que ele sempre foi muito carismático, né? Então, você pode até não acreditar, ele já foi rei Momo várias vezes no carnaval de Votuporanga. O maior rei Entendeu? da região. E não é um rei Momo provável, porque ele é baixinho, pequenininho e tal, né? Ele não era nem tão gordo, igual fala de rei Momo, você imagina aquele balão. Mas o que ele tinha, uma energia, né, que era contagiante. Então ele sempre levou aí o pessoal, né, agregou uma turma muito bacana naqueles anos de carnaval de Votuporanga fortíssimo, né? E era forte o carnaval de Votuporanga. E é engraçado que eles falaram assim pra mim, Juliano, você não quer ser rei Momo? Eu vou. Aí teve uma entrevista, falou assim, Juliano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você era nadador profissional e hoje rei Momo. Eu falei, acabou comigo. Acabou. Que de fato eu nadava muito bem. Aonde, no Votuporanga Clube? Eu vou para Votuporanga Clube e fui chamado para nadar no Palmeiras e no Corinthians na época. Nossa, eu não sabia dessa aí. Então eu nadava muito bem. E de repente eu parei com a natação e eu tive um problema de alergia. E na época o corticoide era muito pesado, né? Sim. E aonde estimulou a comer, onde você comia, aí eu virei um gordinho. Mas um gordinho bonito. Gordinho simpático. Então foi essa entrevista que me marcou até hoje. Mas eu fui 5 anos sem nome de Votuporanga. O carnaval de Votuporanga sempre foi um carnaval muito bonito. Sempre um foi carnaval referência. muito O de carnaval de referência. Votuporanga sempre foi Então sempre foi uma referência muito boa, então foi muito gostoso. E com isso parece que não. Isso agregou muito no meu nome também, né? Porque eu falo no seguinte, o carnaval, você ser rei Momo do carnaval, é 5 dias. Sim. Mas era 5 dias que ia ficar eternizado no ano. Você ia fazer história naquele ano. Então sempre eu falava assim, seja o que você é, representa a pessoa que você é. Gente, eu amava carnaval. Meus pais pulavam carnaval. Meus pais eram campeão de carnaval, de clube. Então eu acho que isso veio na genética. E parece que não. Esses 5 anos, acabei ficando conhecido
Na cidade toda, na região toda. Por que Juliano Bombom? Então, essa história eu tenho 2 problemas. Um deles que eu fazia natação e para baixar a adrenalina, você tinha que comer bombom. Eu comi 2 caixas. E para me passar de ano, eu tinha que dar o quê? Caixa de bombom para os professores. Então, foi junção de Juliano Bombom. Na época, começaram o bombom. E eu fiquei bravo. E acabei ficando bravo. E onde ficou o Juliano Bombom? E hoje, se você falar, você conhece o Juliano? Esse Juliano? Que Juliano? O Bombom? Então é engraçado. Virou referência. Com muita referência. E depois de tudo isso, eu acho que quando começou muito digital, 10 anos atrás, de 9 a 10 anos, então o Juliano Bombom teve mais força na região toda. Então foi muito bacana. Para mim foi um presente de Deus ser digital influencer. Graças a Deus a gente corre bastante, faz um bom trabalho e é gostoso as pessoas saberem quem é você. Quando te vê, as pessoas ficam contentes de te ver. E quando pede para tirar foto, Paulo, eu racho da risada. Porque a gente imagina... Você tá andando na rua, o povo pede para tirar foto ainda? Muito. Porque a gente via assim, quando você via um artista, você pedia para tirar foto. E o trem inverteu. Como que é gostoso você ver o carisma das pessoas chegar até em mim, falar que gosta do meu trabalho, queria tirar uma foto comigo. Então isso é muito legal. Tem uma coisa também que é legal falar de você, que você sempre foi muito gentil e generoso. Sempre. Né? Porque a gente tem pessoas e pessoas. São pessoas e pessoas. E você, desde quando eu te conheço, sempre foi muito generoso com o pessoal. Quer dizer, o sorriso sempre esteve com você, mesmo você passando o pior dos momentos. A minha mãe sempre falava uma coisa. Filho, lembre-se que a vida é passageira. E você tem que fazer o seu momento. Seja gentil para gerar gentileza. Se você for ruim, vai gerar coisas ruins na sua vida. Então eu preferi gerar sempre a gratidão, a cortesia. Sempre eu tive isso comigo. E graças a Deus, olha, nunca me falta nada. É muito doce. Você tem que ver como que é bacana as pessoas comprar minha ideia. Por exemplo, nós compramos uma chácara e eu falei, que 2 anos você vai construir a chácara. Aí eu falei, gente, tô começando a construir a chácara. Pronto, só foi isso. Para vir tudo. Juliano, olha, eu tô entrando com mármore, o outro quer entrar com Vai moto. trazendo, né? Vai atraindo, né? Foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu queria de bloco, frisado, rústico. Não, Paulo, ficou totalmente diferente. Então é isso que é gostoso, o valor agregado que você traz para as empresas. Que o cara que colocou, o Breno que colocou o mármore na minha chácara, todo mundo quis. O móveis que colocou, todo mundo quis aquele móveis. Então isso que é bacana, você saber passar com responsabilidade o que você tem na mão. Sim. Hoje em Votuporanga eu trabalho com 35 empresas, toda semana. Eu adoro isso. Os outros falam, mas você não cansa, você não acha ruim? Não, para mim é totalmente prazeroso. Você vai correndo as 35 empresas, lá fazendo... As 35 empresas. Rapaz. Agora me fala, e a tua loja, o teu negócio, influencer agora para você virou um negócio. Aí você tem a tua loja que ela tem o quê? 15 anos? Nada, a 775 hoje tem 35 anos. Isso aí. Votuporanga. Hoje eu consigo, sorte é minha que eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe muito capacitada e eu consigo ficar na loja 2 horas, 1 hora por dia. Você tá com quantas lojas? Tô com uma loja só. Só uma. Só tá bom já demais, viu? Porque a minha vida é muito corrida. Cara, mas você pegou a 775 numa época que não era qualquer um que pegava. Não, isso que foi minha esposa que começou com a 7, minha esposa é uma guerreira também, a Lu é um encanto. Então ela começou com a 775 e quando a gente começou a falar de casar, casamos, deu nem 6 meses, ela falou, olha, eu acho melhor a gente vende o que você tem, vamos colocar na loja, vamos mudar de local e vamos fazer a loja crescer. Por quê? Eu sempre tive o conhecimento, nada melhor que você usar dentro da sua loja. Sim. E graças a Deus, mesmo nesse tempo tudo doido que a gente tá vivendo, graças a Deus a 775 ela se anda. Qual foi o maior perrengue que você teve para administrar a loja? Assim, tipo, Paulo ali... Eu acho que a pandemia, eu acho que ela mediu para ver se você ia ser forte, se você ia aguentar. A seleção natural. Quem é que aguenta o... Porque é o seguinte, choque? quem ia comprar roupa Na pandemia. na pandemia?
Aniversário não podia ter. Então, quer dizer, acho que Deus preparou muito para nós. Então, o maior perrengue que eu vejo foi o Covid. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um cenário delicado, que é um cenário que você tem que saber driblar. O que você vai fazer de diferente da sua concorrência? Qual que é a diferença que você vai trazer para a sua loja? Olha, hoje você percebe que as lojas não têm aquele atendimento, aquele calor humano que era para ter. E hoje sempre a gente conseguiu, nesses 35 anos dentro da 775, ter esse negócio de um bom atendimento, respeitar as pessoas, não empurrar mercadoria. Nós temos que deixar a pessoa à vontade, o que ela precisa daquele momento. Então, nós temos um diferencial muito grande sobre o atendimento e qualidade de roupa dentro da 775. Você falou duas coisas aí que nós na alvenaria vivenciamos e ajudamos nossos clientes justamente nisso, que ele tem uma consultoria educacional, né, e empresarial para ajudar o empresário a desenvolver o próprio negócio, mas não a empresa em si, mas ele em si como administrador, percebe? E onde eu quero chegar com isso? A 775 hoje, o teu atendimento é um reflexo de quem você é na loja. Sim, né? E a gente vivencia hoje um problema muito sério que é qualidade e falta de mão de obra qualificada. Olha, eu tenho a Jaque que trabalha com a gente há 27 anos. Então daí, para você ter uma ideia, Tá lá ainda? a Jaque está lá ainda com 27 anos de casa. Então a gente fica muito contente, a gente sente muita liberdade com os nossos colaboradores dentro da 775, que é uma família. Então a gente, por exemplo, eu levava ela no ginecologista, eu entrava ela no ginecologista para atender, a minha esposa viu o parto. Então, para nós, é uma família. E que sempre a gente colocou o seguinte: se você não colocar o coração na frente, nada vai fluir. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho com a razão, mas eu deixo a razão. É muito difícil eu querer usar aquela razão para fazer bonito, né? Eu sempre coloquei o coração. Eu acho que é por isso que a Sete, a vida do Juliano, as coisas sempre deram certo. Olha, eu tenho os perrengues? Claro que eu tenho os perrengues, mas eu tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar nessa terra e ter as pessoas ao meu redor. Então, tudo que eu faço nessa vida é sempre por coração, desde pequeno. E nós temos uma referência muito boa, o Ivo Matavelli também é um cara maravilhoso. Lutador também, só o cara que é um empreendedor, sempre levou a Emplaque, né? Que é a loja dele. Hoje eles já separaram a sociedade. Que era o I também, né? Que tinha a partícula dele. Ele ficou com a UI e na época com a Ering, né? E aí Flávio ficou pro Eugênio. Mas enfim, o que eu quero dizer é que independente disso, o estilo de gestão da pessoa, ele eterniza o negócio. Sim, né? Eu acho assim, eu acho que o maior desafio hoje, nossa, do Brasil, é empreender. É você ser empresário. Mas olha, eu acho que eu falo, todo mundo passa na crise e eu acho que o brasileiro ele tem um dom de saber tirar a crise dela. Mas eu acho a crise, e vou falar uma coisa, Paulo, eu acho que na crise a gente aprende muito. Às vezes a gente tem que cortar muita coisa que às vezes não faz sentido para a nossa vida. O que eu ia falar agora que você falou, que a gente tem que viver esses momentos de crise para aprender na dor. Aprender na dor. Eu tive uma vez que nós tivemos que aprender na dor. E para mim foi o maior remédio, foi ter passado pela crise. Que eu tive que, assim, parar, colocar a cabeça no lugar, eu e minha esposa, e falar, opa, e agora? Vamos para cima? O momento que você fala para cima, é a melhor coisa que acontece com a gente. Você vai para cima e você vai com um gás muito grande. Você vai com sangue nos olhos. Então isso que é bacana. Nós estamos passando por esse momento, mas vamos correr e vamos vencer. No digital, não é o contrário. Eu hoje, por exemplo, já faz 10 anos que eu sou digital e eu tenho pessoas que são meus parceiros há 10 anos. Então, é uma vida constante, eu corre legal. Então ele vai no Rotary, no Lions, na maçonaria, ele transita em todo o espaço. Mas é fato, essa questão de aprender na crise, a gente lamenta muitas vezes, mas é ali que a gente
é que separam os homens dos meninos. Dos né? meninos. Porque senão não rola. Paulo, as coisas eu acho que hoje é para você parar, analisar o que está ao seu redor. Se eu te fazer uma pergunta, eu vou falar assim, olha, Paulo, de 2 anos para cá, o que mudou na sua vida? Muita coisa. Você começou a separar o joio do trigo. Uhum. Você, se aquela tinha talvez um amigo seu que não era tanto amigo, você precisou deixar de lado para começar a colocar outras pessoas no seu ciclo. É um processo de amadurecimento. Amadurecimento. Eu acho que nós estamos vivendo esse processo de amadurecimento. E é importante. Sim. Eu acho que hoje, se você falar assim, eu quero alguém para jantar na minha casa, você vai selecionar quem você vai levar para sua casa. Então me chama, viu? Não, com certeza. Compensação, por exemplo, eu faço minha festa de aniversário, sempre gostei do meu aniversário, mas não dá para convidar todo mundo que você conhece. São 350 pessoas todo ano. Sim. E é uma festa gostosa, uma festa maravilhosa, que com os meus parceiros a gente consegue agregar muita coisa legal. E tem o legal. É uma confraternização de fato, né? E o legal, também não quero presente. Eu quero doação para ONG. Minha esposa faz trabalho com animais, então eu deixo ela fazer o trabalho, que ela se sente muito feliz em poder fazer esses trabalhos. Então é isso. Eu acho que Deus já te deu um presente demais e você tem que saber retribuir o presente que Deus te deu. É por isso que nunca falta nada, graças a Deus. Gente, estou com Juliano Bombom aqui de Votuporanga. A última pergunta, ou na verdade a última ação aqui nossa. O que você poderia passar de mensagem aqui para o nosso público em termos de Juliano empreendedor, você tem o seu próprio negócio, o que você tem assim para falar de uma dica que fala, olha, vai por aí que você não perde. Olha, o Paulo estava falando, eu estava arrepiado aqui, porque a gente nunca sabe qual que é a pergunta que ele vai fazer, né? E eu falo assim, o recado que eu vou deixar para vocês, luta. Aproveita a sua vida, ela é muito passageira. A vida está fazendo assim. No Covid a gente perdeu muita gente querida. Então aprenda a viver, aprenda a celebrar a sua vida. No momento que você começar a usar o seu coração e ver que ele pode iluminar muita coisa, você vai ver o sentido da sua vida. A vida não é só dinheiro. A vida você tem que saber aproveitar e saborear a vida que Deus te deu. Então, Paulo, é por isso que eu amo a minha vida, sou muito feliz pela minha vida e agradeço muito a Deus por tudo que Ele proporciona à minha vida. Muito bom. Pessoal, Paulo Napoli aqui, estou encerrando a nossa Suneria de hoje com o Juliano Bombom lá de Votuporanga e logo logo tem mais. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado você. Valeu. Tchau, tchau.